Olá pessoal, hoje a aula vai ser sobre Teorema de Pitágoras. Conforme eu já falei aqui algumas vezes, a palavra teorema significa aquilo que se pode provar, ok? Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um personagem histórico, um matemático, filósofo. Ele nasceu entre 590 e 570 antes de Cristo. Portanto, a gente vai falar aqui de um cara que de mais ou menos aí 2.600 anos aí atrás, ok? Muito bem. O que foi que o Pitágoras descobriu e por que leva esse nome, né? Bora lá, aqui vocês estão vendo um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Vocês do nono ano já sabem que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Então, eu vou mais ou menos aqui descrever o fenômeno que ele descobriu e aí a gente memoriza, aprende e começa a usar na matemática, tá bom? Olha só, eu medi aqui, eu já fiz de propósito, né? Esse lado aqui desse triângulo tem 3 pedaços de 5 centímetros. Ó, aqui tem 5, 5, 5. E aqui embaixo eu 4 pedaços de 5 centímetros. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, aqui mede 3 pedaços. E aqui mede 4 pedaços. Bom, se eu fizer isso aqui perpendicular a isso, perpendicular com o ângulo reto, tá? E fechar o polígono, então eu vou ter um triângulo. Agora, isso aqui, ó, se eu for medir, adivinha quanto vai dar? Vai dar 5. Vou medir para vocês. Acompanha comigo, ó. Vou colocar aqui no 0, não sei se vai dar para enxergar. 0, tá? 20, e aqui é 25. Ok? 25. Então tem 25 centímetros. Se eu dividir em pedacinhos de 5, né? O que vai acontecer aqui? Olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aí ele descobriu o seguinte. Se eu fizer aqui um quadrado de lado 3, tá? Vou fazer aqui um quadrado de lado 3. Se eu fizer aqui um quadrado de lado 4, vou desenhar direitinho aqui para vocês. Bem, olha que interessante, ó. Aqui, aproveitando o lado desse quadrado aqui, desse triângulo aqui, ó, eu fiz um quadrado que mede 3, 3, 3. Portanto, eu tenho aqui um quadrado de 9 quadrados. Desse lado aqui, se eu desenhar um quadrado, eu tenho um quadrado de... Olha que interessante aqui, quantos quadrados eu tenho? 4 vezes 4, 16. Então aqui eu tenho um quadrado com 9, um quadrado com 16. E aqui, se eu puxar um quadrado aqui de 5, obviamente que esse quadrado vai ter 25. Como foi para ganhar tempo, né? Eu não usei a régua aqui, mas a ideia é isso, ó. Isso aqui é um quadrado 25, certo? Acontece que para ter um quadrado 25, eu poderia dizer que isso aqui é 5 ao quadrado. Isso aqui, ó, eu poderia dizer que é 3 ao quadrado. E isso aqui, ó, eu poderia dizer que é 4 ao quadrado. Curiosidade, ó, 25, esse quadrado aqui, ó, é igual a 9 mais 16. Então, 25 é igual a 9 mais 16. Só que 25 é 5 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado.
e o 16 é 4 ao quadrado. Até aí é tudo verdade. Essa foi a relação que o Pitágoras descobriu. Agora, se eu quiser fazer uma parada mais genérica, olha o que eu posso fazer. Eu posso chamar isso aqui, esse lado aqui de A, posso chamar esse lado aqui de B e posso chamar esse lado aqui de C. De tal forma que eu posso concluir que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E sabe o que é interessante? Essa relação serve para qualquer triângulo retângulo. Essa relação aqui é chamada de Teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E isso funciona só para triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo reto. Muito bem, curiosidades. Em um triângulo retângulo, as partes que formam o ângulo reto são chamadas de catetos. Cateto, cateto. O que significa cateto? Cateto, lá do grego, significa, literalmente, que cai perpendicular. Então, olha aqui, ó. O que significa a palavra cateto? Que cai perpendicular. Então, ó, perpendicular, ó, reto, perpendicular. Ou poderia fazer aqui perpendicular, ou aqui perpendicular. Né? O que são duas retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus, ok? Muito bem. E a palavra hipotenusa vem do grego, que significa fortemente esticada. Significa fortemente esticada. Por quê? Porque quando os gregos mediam as terras, eles colocavam tornos no chão para medir o terreno e esticavam uma corda de um torno a outro. Então a corda esticada era chamada de hipotenusa, uma corda bem esticada. Então quando o Pitágoras começou a estudar essas relações, ele denominou um triângulo retângulo com esses nomes para os seus lados, né? Cateto, cateto, hipotenusa, tá bom? Então a hipotenusa é o nosso A e os catetos são os nossos BC. Tanto faz aqui, ok? Agora, o mais importante é não esquecer que em um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Ok? Se alguém pedir para você deduzir, para você escrever, se você quiser anotar no seu caderno aí, né, o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte: a soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Ou melhor, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Então tá aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o Teorema de Pitágoras. Bem, então dentro da geometria, agora a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Veja só esse triângulo aqui, ó. Aqui mede 15 centímetros e aqui mede 25 centímetros. Qual é o valor de x? Ora, eu sei que o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa é igual à soma dos catetos, né, ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Agora aqui é muito cuidado, tá? Para você não se atrapalhar. A hipotenusa sempre fica de frente para o ângulo reto. A hipotenusa sempre fica de frente para o ângulo reto. Então aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Os catetos, tanto faz quem é o A e quem é o B, tá bom? Não tem problema, tá bom? Então quem é a nossa hipotenusa? É o 25, é o nosso A, tá bom? Então, ó, 25 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok?
aplicando o teorema de Pitágoras. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, isso dá 625, pode conferir aí depois. X quadrado, eu quero encontrar, e 15 ao quadrado, 15 vezes 15, dá 225, também pode conferir aí depois. Agora virou uma equação de segundo grau, certo? Então eu vou colocar isso aqui para cá, ó, vai ficar negativo, então eu vou ter ó, 625 menos 225 é igual a x ao quadrado, tá bom? Bom, isso aqui vai dar 400, né? Ó, 400 é igual a x ao quadrado. Como eu estou calculando o valor de x, eu estou usando o teorema de Pitágoras, eu nem vou precisar daquela parada lá do mais ou menos, tá bom? Basta fazer simplesmente isso, ó. X ao quadrado é igual a 400, só para você entender, ficar um pouco mais fácil, mas não precisa fazer isso, né? Bom, se isso aqui é igual a isso, então isso é igual a isso, não tem segredo. Então aqui você tira a raiz quadrada, tá bom? Qual é a raiz quadrada de... Lembra disso que tira a raiz quadrada? Só que a gente usa aqui o mais ou menos. Como eu estou usando o teorema de Pitágoras, eu vou precisar do valor positivo, tá bom? Então qual é a raiz quadrada de 400? É 20. Então qual é o valor de x? Nesse caso é 20. Isso aí, dá um print. Vamos para mais uma aplicação, aí depois eu vou passar bastante exercício para vocês treinarem, né, o que a gente está aprendendo aqui. Então, a situação agora é a seguinte, eu tenho um prédio aqui, ó, 3 andares, né? Aí a gente tem a altura do prédio, 15 metros. E a gente colocou uma escada, né, uma escada enorme, da ponta aqui até, né, a distância do chão, né? E a gente quer saber qual é o comprimento dessa escada, quanto essa escada mede, tá bom? Bom, a gente sabe que daqui até aqui, ó, foi medido, tem 8 metros. E a altura aqui, ó, 15 metros. Então isso aqui está perpendicular, tá vendo? Ó? Um triângulo retângulo envolvido aí nessa situação. Portanto, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? Veja, quem é a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa é sempre quem está de frente para o ângulo reto. Se você não esquecer isso, vai que vai. Então, eu quero justamente encontrar a hipotenusa, tá bom? Veja que no exemplo anterior a gente calculou um dos catetos, né? Então, x ao quadrado é igual a b quadrado, aí tanto faz, né? b quadrado, ó, mais c quadrado. Então, BC ou BC, tanto faz, tá bom? Agora é só fazermos as contas. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado dá 225 e 8 ao quadrado dá 64. A hora que eu somar isso aqui, isso vai dar 5 mais 4, 9. 2 mais 6, 8. E põe 2 aqui. Então, x é igual a raiz quadrada de 289. Então, x igual a 17. Portanto, o valor do comprimento dessa escada é 17 metros. Então, agora com o teorema de Pitágoras, você pode resolver muitos exercícios envolvendo essa teoria, esse tópico da geometria da matemática, ok?